Olá pessoal, eu sou o Johnny e eu estou desenvolvendo uma série de vídeos de programação que se chama Aprenda a Programar na Prática com Desafios. O intuito é fazer a programação focada em resolver desafios e exercícios para que você consiga ver o resultado e a aplicação da programação de uma forma mais direta. É uma coisa que nem sempre na faculdade, quando você está aprendendo, você consegue ver a utilidade da programação. Às vezes você se prende muito à teoria no começo, com linguagens tipo C e algumas coisas como gerenciamento de memória, que não são coisas tão para iniciantes, na minha opinião. E por isso eu vou ter essa abordagem um pouco mais direta, mais prática. Para isso eu vou utilizar a linguagem de programação Python, que está aqui. Estou aqui no site da Python.org. O Python é uma linguagem muito dinâmica, ela é muito flexível, por isso eu escolhi ela, além de ser minha linguagem favorita. Então ela é muito prática para você escrever código, muito simples de você executar o seu código, você não precisa compilar, não precisa ter uma IDE para desenvolver, né? Só com um bloco de notas, algum editor de texto, você já consegue executar escrever seu código. Outra vantagem é que ela tem um shell interativo. O que é um shell interativo? É isso que vocês estão vendo aqui nessa imagenzinha. Ela é como se fosse uma ferramenta de linha de comando em que você consegue escrever o seu código, executar e já ver o resultado ali mesmo. Então você não precisa nem escrever um arquivo. Isso é legal porque muitas vezes você quer testar alguma coisa, quer fazer executar alguma coisa simples, rápida ali para ver se dá certo, enquanto você está escrevendo o seu programa mesmo, sem precisar rodar o programa inteiro e tal. Então isso é bem bacana. Além disso, ela é orientada a objetos, mas também permite programação imperativa, que é essa mesma programação que você faz com C, por exemplo. Ela tem tipagem dinâmica, que é uma coisa que facilita muito, porque você não precisa ficar declarando suas variáveis, os tipos das suas variáveis toda vez que você cria elas, então ele consegue inferir pelo tipo de valor que você está tentando atribuir a uma variável qual é o tipo ela vai ser. Então, isso é uma coisa que linguagens mais modernas já usam. E, bom, basicamente são algumas coisas legais sobre o Python, de por que a gente vai utilizar ela. Então aqui esse primeiro vídeo é basicamente como instalar o Python e utilizar um pouco do seu terminal interativo para a gente ter uma ideia de como é a linguagem. Então aqui ó, no Python.org a gente tem o Downloads, a página de Downloads. Você pode baixar aqui ó, tanto para Mac quanto Windows, Linux. Linux provavelmente, se você estiver usando o Ubuntu ou alguma variante de Debian, você já vai ter Python instalado. Muitas versões de Linux têm Python porque as bibliotecas do sistema operacional usam. Então, muito provavelmente você nem vai precisar instalar. Agora, se você usa Mac ou Windows, você tem que instalar o Python na sua máquina. Basta fazer o download e executar, ou é uma instalação de software normal, como a maioria com telinha de next até terminar. Depois que você tiver instalado, você vai ter o Python no seu sistema. Então a gente vai aqui para o terminal, que é uma coisa que você vai ter que se habituar a utilizar como programador, porque eu acho que é a ferramenta mais poderosa que você pode ter na sua máquina sendo um programador. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer pelo terminal, desde configurar seu próprio computador até escrever seus softwares. Então o terminal é uma ferramenta muito útil e no princípio ela pode assustar um pouco, mas vale a pena investir seu tempo nela para aprender. Então aqui na minha máquina eu estou usando um Z Shell, que é uma versão de Shell diferente das padrões. Normalmente Linux e o próprio Mac eles usam o Bash, mas isso é só alguns detalhes que mudam no Shell. Assim. O padrão já é o suficiente para o que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Se você estiver no Windows, você vai estar executando o seu terminal lá, você vai abrir a barrinha de busca, digitar terminal e vai... ou console, não me lembro muito bem no Windows como chama.
e você vai estar executando seu terminal no Windows também. O Windows não usa Bash, ele é alguma variante de DOS, eu acho, se eu não estiver enganado, mas é o suficiente para o que a gente precisa fazer. Então, depois de ter instalado o Python, a gente vai ter aqui o comando Python na nossa máquina, que o que ele faz basicamente é abrir o shell interativo do Python. Então, tá vendo aqui, ele vai te dar a versão do Python que você está executando, e aqui esses 3 sinaizinhos de maior é indicando que você está no shell interativo, no bash interativo dele. Ok, o que é o shell interativo do Python? O shell interativo do Python é como se você estivesse escrevendo um código de programação normal, um arquivo de programação normal. A diferença é que você não precisa executar ele e tudo que você digitar aqui ele vai te dar uma resposta imediata. Por exemplo, se eu quiser declarar uma variável number e dizer que ela vale 10, pronto, eu tenho uma variável number que vale 10. Como eu falei, o Python é uma linguagem dinâmica, de tipo dinâmico, então você não precisa dizer, por exemplo, int number igual a 10. Que você faria isso em C, né? Então, se eu digitar aqui o number, ele já vai me retornar ali que o meu valor é 10. Então, beleza. Então, aqui começa a ficar interessante, porque eu posso fazer uma operação e digo que a soma sum de number mais 5 vale 15. Então, qualquer operação da linguagem você pode executar no shell interativo. Tanto manipular variáveis, assim como eu estou fazendo, desse jeito simples, quanto definir uma função inteira aqui dentro. Eu posso, por exemplo, no Python a gente usa a palavra def para definir uma função. Então eu digo que def sum, que eu vou criar uma função de soma, que eu recebo o valor 1 e valor 2. Opa, 2. Então esses são os argumentos da minha função, são os valores que eu vou receber para executar alguma coisa. 2 pontos, é como eu encerro o cabeçalho da minha função. No Python ele tem uma particularidade que ele te obriga a fazer uma boa indentação no seu código. Isso é maravilhoso, porque muitos programadores, até hoje, insistem em escrever códigos ilegíveis. Então no Python você tem a vantagem de que se o seu código for ilegível, a própria máquina não vai querer ler, entendeu? Isso é uma coisa muito boa. Então normalmente você usa 4 espaços para fazer a indentação. E isso é uma convenção, né? Não é algo obrigatório. Desde que você tenha algum nível de indentação, ali já é algo que funciona. Tem uma coisa chamada... tem 2 coisas que vale a pena você conhecer sendo um programador Python. E essas 2 coisas são a PEP8, que é a Python Improvement Proposal, que é uma proposta... Toda vez que a linguagem Python vai ser feita uma melhoria, uma mudança, é feita uma proposta formal, a comunidade avalia e essa proposta é validada ou não. Se ela for validada, ela é implementada nas próximas versões. Então tem uma PEP8 do Python que é toda a guideline de código, todo o estilo de código Python, como escrever o código Python. Então essa indentação de 4 espaços está lá, um máximo de 80 colunas de código, por exemplo, aqui, se eu digitar mais do que 80 colunas de código, eu já vou começar a ficar meio próximo demais aqui do final da minha janela. Então, são coisas assim que fazem com que o seu código fique bastante legível e bonito. Python também é conhecido por ser uma linguagem bonita de se ler. E o Zen of Python, que é a segunda coisa que vale a pena ler, procurar. O Zen of Python é uma espécie de poema que lista as principais forças do Python, as principais características do Python e coisas dele que são legais. Então isso é muito interessante. O Zen of Python, ele é bem... inclusive o Zen of Python é uma PEP também, PEP 20. Então você tem aqui, é uma descrição bem curtinha, simplesmente dizendo digamos que são boas práticas. É exatamente o que o nome diz, é para você ficar zen com o Python, entendeu? São
Coisas para você seguir e ficar zen. Por exemplo, bonito é melhor do que feio, explícito é melhor do que implícito, simples é melhor do que complexo, complexo é melhor do que complicado, flat é melhor do que alinhado, ou seja, uma coisa que está na superfície, que está visível, é melhor do que coisas muito intrincadas, esparso é melhor do que denso, ou seja, um código que ele está mais distribuído, que ele está mais fácil de você ver as partes dele do que uma montoeira de código que está ali fazendo alguma coisa que você não consegue entender o que ele faz. A legibilidade conta, então o código tem que ser legível, quanto mais legível melhor. Casos especiais não são especiais o suficiente para quebrar as regras. Então o Python ele trabalha com uma série de convenções que às vezes você pode quebrá-las, porque, como eu falei, o Python é uma linguagem muito flexível. Mas, normalmente, não se faz isso. Então, nem casos especiais devem ser o suficiente para você ter que quebrar as regras. Entretanto, praticalidade vence pureza, né? Então, assim, se for para você deixar o seu programa impraticável, de um jeito muito difícil de usar, de implementar, talvez daí, nesse caso, vale a pena dar uma deslizadinha nessas regras. Erros nunca devem passar silenciosamente. Então, uma filosofia do Python é que o erro tem que acontecer, ele tem que explodir na cara mesmo, porque você tem que tratar ele e não deixar ele acontecer. Então, no Python a gente tem essa característica de não deixar o negócio estourar quando estiver rodando lá. A gente tenta capturar todos os erros antes, tratar eles antes, e é relativamente simples fazer isso com Python. A menos que explicitamente silenciado. Então, é o que eu disse. Se está acontecendo um erro que é proposital e você sabe como tratar, o seu código trata esse erro e ele não vai explodir para o usuário, aí tudo bem. Em caso de ambiguidade, se recusa a tentação de adivinhar, né? Então, você não pode tentar adivinhar o que as coisas fazem. Você tem que ir a fundo e, como o Python é flexível, você consegue ter acesso a todas as partes internas das classes, dos métodos, tudo. Você consegue ver o que eles fazem. Então, não tente adivinhar se a declaração do método que você está usando deixa meio ambíguo do que ele vai fazer, se você não sabe o que ele vai retornar, abre, estuda e olha que vale a pena. Deve ter apenas uma e preferencialmente apenas deve haver uma e preferencialmente no caso, jeito óbvio de fazer isso, né? Então no Python a gente também tem essa filosofia de que se você está fazendo um código, dê preferência que esse código seja óbvio de usar. Que a pessoa bata o olho e veja, essa aqui é a melhor forma de usar. Pode ter outras formas mais complexas, digamos assim, que implementam coisas melhores para você fazer, mas pelo menos um uso óbvio e simples é interessante ter. Entretanto, essa forma pode não ser óbvia na primeira vez, a menos que você seja um Dutch, se eu não me engano alemão. Isso aqui é uma piadinha. Não sei exatamente por que ela tá aí, mas ela tá aí. Agora é melhor do que nunca, então é melhor fazer agora do que nunca fazer. Entretanto, nunca às vezes é melhor do que exatamente agora. Então, se você for fazer alguma coisa exatamente agora que vai ficar ruim, que vai ser que não vai ter utilidade, que vai complicar a sua vida, é melhor que daí nesse caso não seja feita mesmo. Se a implementação é difícil de explicar, é uma má ideia. Se a implementação é fácil de explicar, ela pode ser uma boa ideia. E namespaces são uma coisa muito boa. Vamos fazer mais disso. Namespaces são as formas que o Python usa para separar os módulos que tem dentro dele, as bibliotecas que você pode importar e tudo mais. Isso a gente vai ver ainda no futuro. Eu vou até mostrar aqui no caso. O namespace
Deixa eu só terminar essa função que eu tinha começado. Mas o namespace é basicamente como você separa os módulos. Então vamos retornar aqui o sum. A gente vai usar a palavra return, que é para retornar o valor da nossa função. E a gente vai somar o valor 1 com o valor 2. Então agora a gente tem uma função declarada dentro do nosso shell. Se a gente chamar sum, você vai ver, ó, ele é uma função. E aqui é o endereço que ele está apontando para ela. Então vamos chamar sum. Vamos chamar sum com 5 e 6. Ele deve retornar 11. Então tá aí, nossa função funciona. Agora sobre os namespaces. Deixa eu, por exemplo, importar... Import. Isso aqui é a palavra que a gente utiliza para trazer um módulo para dentro da nossa execução, para que a gente tenha acesso às funções que estão lá dentro. Então, import... vamos usar o from, que daí eu posso usar o namespace completo. Então, from, estou dizendo da onde que eu vou importar. From datetime é o nome de um módulo do Python. Import, que é o que eu quero que traga de lá de dentro desse datetime. Eu quero o datetime. Porque dentro do pacote datetime tem um objeto do tipo datetime que eu vou utilizar. Então, se eu chamar aqui datetime que eu importei, ele vai me dizer que é um tipo. Um tipo datetime. Então, o datetime, ele, assim como minha função ali, ele tem algumas funções. Por exemplo, o now me dá exata hora, data e hora da agora mesmo, da minha máquina. Então, ele vai te retornar ano 2016, mês 10, dia 20, 7 horas, 18 minutos e 1 segundo e tantos centésimos. Então, é basicamente isso. A gente tem aqui um sneak peek, né, uma brincadinha com o nosso terminal interativo do Python. Espero que tenha sido útil para você. Fica ligado que eu vou lançar os vídeos dos desafios e de programação orientada a resultados, né, na prática. E o Python vai ser bastante importante porque é a linguagem que a gente vai utilizar para resolver esses problemas. Eu espero você nos próximos vídeos. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, pode ficar à vontade de deixar aí embaixo nos comentários. Eu vou responder com todo prazer. Se quiser algum conteúdo, se você já tiver algum conhecimento mais avançado em programação e quer alguma coisa mais avançada, mais direcionada, também pode pedir. Quiser conversar comigo sobre alguma coisa assim, fica tranquilo, pode falar que eu vou responder. E se você gostou, se foi útil para você de algum motivo, deixa um likezinho aí para ajudar a divulgar o vídeo. Valeu, galera. Até mais.